fofoqueiros de plantão. Aquela fofoquinha que edifica. Vocês falaram, né? O Exposed de Will Smith tinha que ser o próximo. O maluco Ele tem do ligação pedaço. no caso Didi? Como assim, E hoje velho? eu tava lá, né, na boa e velha linha infinita do Instagram e eu vi que o do Supernatural que você falou. É... E tava vendo que tem muita coisa do Michael Jackson mesmo, né, velho? Que teoria da conspiração louca, só pra deixar a galera doida. Cara, Parecia, né, teoria da cada dia conspiração. pior, né? Cada dia aparecendo mais coisas e, meu Deus, tava ali todo mundo falando, todo mundo, tipo, jogando a Bizarro. cara, tava ali. E ninguém... Então vamos lá do canal? Natiza. Natiza. And young men have left their house, and young men have left their house screaming to get away from them in their mentorship. Bashir Gray left that house screaming. What are you talking about, my nigga? You raped as a kid, you bitch ass nigga. You Nossa. as a kid and you doing my kids, nigga. They're trying to send him out so he'll feel too embarrassed to file his lawsuit against Diddy for what Will and Diddy Ela tá falando do did to Will. him. Fala com a gente, galera. Ela falou diretamente que o Will O que, fez. que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar Que horror, sobre as suposições de envolvimento do Will Smith no caso Diddy. Will gente, não, a gente tá mano. cobrindo a Trindade do Mal como ninguém. A gente quer agradecer os 100 mil de vocês Caraca. que chegaram agora. Pessoas novas que não conheciam a gente. Muito obrigada. Meninas, o foco de vocês tá bem aqui, ó, eu acho. Tem que ajustar ele e mandar um pouquinho pra trás. Pelo amor, pelo Acontece. apoio. Acontece. Vocês são demais, vocês realmente aí revolucionaram e mudaram a nossa vida nessa última semana. Muito obrigada pelo carinho que vocês deram pros vídeos que a gente produziu ao longo desse ano, Ou falando não. sobre a Trindade do Mal e a Parece possível que tá um queda pouquinho. deles, definitiva. E tá todo mundo com muitas dúvidas, porque explodiram bilhões de Mas o fake quadro news, também tá focado. bilhões de coisas Coisa da que minha podem cabeça. ser verdade ou não. Sendo que a gente, às vezes, óbvio, podemos sim conjecturar coisas, a gente pode sim suspeitar de coisas, mas daí afirmar uma coisa ou outra fica complicado. A gente vai trazer aqui, porque vocês pediram muito, pra entender onde que o Will Smith se encaixa nessa história. O Will Smith tava agora aqui, ó, no Rock in Rio. Então, assim, tava todo mundo já falando, gente, o Will Smith tá aqui. Foi a conversa do fim de semana. Ele subiu no palco, ele se emocionou cantando as músicas de rap dele, porque ele começou na música, muitos não sabem. E é muito louco, porque ele é um cara Mas amadíssimo, foi sem bem sombra de ruim o dúvidas. show dele, né? Foi? Aham. Ele tem até disco de não sei o que antes de fazer o Maluco no Pedaço. Olha só. Começou na música, muitos não sabem. E é muito louco porque ele é um cara amadíssimo, sem sombra de dúvidas. Nos anos 90 e anos 2000, a estrela negra mais forte nas bilheterias do mundo todo. Realmente um movie star. Aí sempre rondaram diversos rumores em volta do relacionamento dele, do casamento dele com a Jada Pinkett, com os seus filhos e principalmente com as suas coligações profissionais e os seus amigos de indústria. Agora com a queda de Diddy, será que a gente tem que dar uma olhada mais aprofundada no Will Smith? A gente vai não só contar o que tá sendo alegado, mas também falar o que é verdade ou não em volta de todo o caso Will Smith e Trindade do Mal. Ela Se faz um inscreve no trabalho canal, dá like nesse jornalístico vídeo, muito manda bom. a playlist Trindade do Mal pra pelo menos um amigo hoje. Sim, gente. Então manda. Pessoa que seja interessada Manda e pro esteja meio monte. perdida no que tá acontecendo, manda a playlist, manda esse Link vídeo aqui, pra ó, na pessoa se descrição inteirar. pra quem E vai quiser seguir ver a gente os também nas redes antigos. sociais, porque lá a gente tem um contato muito mais próximo do que por aqui. Então bora começar esse vídeo. Mas antes da gente começar esse vídeo, é muito importante a gente dar um disclaimer aqui pra deixar todo mundo sabendo que muitas coisas que a gente vai falar aqui nesse vídeo tem caráter especulativo. É bom mesmo também. uma Informar. especulação. Não é eculação não, tá, gente? É especulação que tá escrito aqui. São teorias que as pessoas criaram na internet ao longo dos anos, com base em alguns vídeos, com base em algumas informações que a gente tem, com base em algumas pessoas que já vieram de Hollywood pra dizer algumas coisas, mas nada foi confirmado, tá? É muito importante vocês saberem disso, pra gente saber também decidir o que é verdade, o que é mentira, o que é especulação, o que é teoria e o que é fake news. Então, assim, a gente tem que lembrar que esse caminho bizarro aí de todas essas fake news que estão rolando tem acontecido porque a galera tá passando um pouco a mão. Eu tô doida pra ver o documentário que o 50 Cent vai produzir com a Netflix sobre todo o Eita. caso Diddy, pra gente ver também o que é fato e o que é Sabia fake. disso. A gente fazer um fact-checking, um pente fino, mais correto de todas essas informações. Uma das coisas que nos ajudou muito ao longo de produzir todos os vídeos da série Trindade do Mal foi ver esses documentários já produzidos. Por exemplo, a gente viu o Mas não era pra ter Surviving vendido R. mais Kelly, gente, não, a essa mostrando altura? todas as vítimas e o que ocasionou a Ah, derrocada vai do ter R. Kelly que fez ele ficar preso. investigações, Esse documentário né? não estava disponível no Brasil. Esse vídeo, gente, falando sobre uma das maiores controvérsias que rondava a vida do Will Smith, que era sobre a vida amorosa dele. Desde os anos 90, a vida amorosa do Will Smith é caso de especulações e controvérsias na mídia. Por
Por quê? Primeiramente, gente, a primeira esposa dele na indústria não foi a Jada Pinkett Smith. Muitas pessoas acham que eles estão casados tem 350 anos, mas não, ele foi casado com outra mulher antes. Ele foi casado de 92 até 95 com a Sheree Zampino. Ela é a mãe do primeiro filho dele e tem várias especulações sobre o fim do casamento da Sheree com o Will Smith. Muitas pessoas diziam, né, corria na boca pequena, que a Sheree tinha encontrado o Will Smith na cama com outro homem e por isso o casamento dos dois teria acabado. Mas anos depois ela mesma veio dizer que não era verdade, que essas especulações eram mentira e que não teve nada a ver com isso de fato. Desde que a gente escuta desses homens poderosos aí do showbiz americano, a gente escuta alguns rumores que a maioria deles, na verdade, são bissexuais ou até mesmo gays, que não podem viver sua sexualidade fora do armário, por isso se casam com mulheres, aquele termo que nos Estados Unidos eles chamam de beard ou barba, né, que é tipo você casar com a pessoa do gênero oposto pra tipo esconder sua sexualidade. Então esses rumores circundaram muitas pessoas da Trindade do Mal e tal, mas também o Will Smith. E o Will Smith sempre teve essa coisa também com ele de tipo assim, ele viu um casamento que não deu certo dentro da sua casa com seus pais e ele tinha essa política dentro dele mesmo que ele nunca se divorciaria. Ele não se divorcia. Ele já falou isso em entrevistas, inclusive. E ele já falou isso tanto com a Jada quanto com a Sheree. Em entrevistas, porque naquele programa da Jada Pinkett, da Red Table Talk, ela já falou com a Sheree, ela já falou com o Will, várias coisas. Já tivemos momentos fofos também da Sheree agradecendo a Jada por ser uma mãe, uma segunda mãe, né? Olha, uma mãe grávida maravilhosa. Trey, que é o irmão mais velho da Willow e do Jaden. So Trey comes home. I said, how did you like Miss Jada? He said, I really liked her, Mom. Oh my God. Maturidade. Oxi! For loving my baby. On this side of things, my son could not have a better bonus mom. Thank you, Ray. No, thank you. He couldn't. Não, obrigado você. Obrigada você. Obrigado você. Eles já tiveram certos momentos e o Will sempre colocou, eu não Renato. divorcio. Se a Sheree não tivesse me largado, talvez eu estaria com ela até hoje. E a mesma coisa com a Jada. A Jada já propôs pro Will pra eles se separarem e ele falou que não. Muitas pessoas aí entra em especulação, vamos separar. Que o Will faz muito isso porque como ele é gay, não importa com quem ele esteja casado ou não. Por isso que divorciar dessas mulheres que muitas pessoas julgam tóxicas e que elas maltratam o Will, pra ele não é importante porque na verdade ele é um homossexual e pelo menos ter uma esposa ali é uma garantia de um respaldo pra ele em Hollywood. O que vocês acham sobre tudo isso? A gente fez um vídeo ano passado falando sobre por que as pessoas tinham um pé atrás tão grande com a Jada Pinkett Smith. Se vocês quiserem saber um pouco mais, assiste esse vídeo com detalhes. Mas as pessoas já tinham um pé atrás com ela, já tem principalmente por causa da relação dela com o Will Smith, que é uma coisa que para os nossos olhos aqui do público que a gente tá longe deles, parece meio esquisito, porque é uma relação que durou muitos anos, está durando até hoje, só que ao longo do caminho a gente teve vários percalços e quebra-molas meio esquisitos, que fizeram o carro do relacionamento deles dar uma balançada. Isso começou desde os primórdios, tá, gente? Pra quem não sabe, a Jada e o Tupac tinham uma relação muito próxima, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui, vai lá assistir o vídeo da Jada, mas eles tinham uma relação muito próxima, eles foram juntos pra Califórnia pra poder se conheceram na escola. Juntos, eles se conheceram na escola. Baltimore. Exatamente, então eles foram pra Califórnia juntos pra poder seguir uma carreira artística, e quando o Pac morreu, foi uma coisa que abalou muito a Jada, e ela sempre fala do Pac, ela sempre traz o nome dele de novo, porque ele foi uma pessoa muito importante pra ela. When I dared him to kiss me, he was, I mean, it was like, ew, for us both, right? The moment Pac saw me, and I saw his peanut head across the room, it was like I knew him already. Isso virou piada na grande mídia, né? Virou porque piada. as pessoas, tipo assim, por que você tá falando tanto do Tupac e sendo Seu marido tá logo casada com o ali, Will? deixa os Estranho mortos mesmo. enterrarem os mortos. Porque o cara morreu, pô, Não, e ela mas- gostava muito dele. Não, Mas acho falar, normal. não, é estranho. Esquece ele, mano. Eu sei que vocês foram melhores Não. amigos, cresceram junto, lá, 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 lá. Não. Mas por que você fica, tipo assim, chupando peru do cara, sendo que seu marido tá aí desrespeitando o seu marido? A galera tem muito... Menina! Dinheiro, tá sempre Tupac, Tupac, Tupac. Gente, a galera, tipo, zoa ela no SNL. A galera faz piada disso nos programas de variedade dos Estados Unidos. E assim, é muito louco porque o Will nunca se mostrou, pelo menos no on, pra nós, incomodado com o fato que a Jada, tipo, segura essa vela pro Tupac até hoje. Esse respeito, essa admiração. Ah, e eu assim, acho outras natural coisas que a também, galera velho. tem de pé atrás também, que
eles acham que o relacionamento dos dois Respeito, é tóxico. Por eles mas terem, ficar tipo falando... assim, se separado de corpos, mas nunca terem dado divórcio um pro outro. Aí ela começou a namorar pessoas, ele tinha rumores de que ele namorou pessoas também, até a Margot Robbie tava dentro dessas pessoas que talvez o Will Smith tenha se relacionado no off-season da Jada. A galera ficou, que palhaçada esses dois. Outra coisa também que tá sempre rondando os dois é que ambos são bissexuais e que eles convidam pessoas pra, tipo, freak-offs deles mesmos. Tem, inclusive, rumores que, tipo assim, que eles convidaram a J.Lo pra alguma coisa ali, né, entre os dois, e que nessa época ela namorava o Diddy, e o Diddy não teria gostado nem um pouco dessa situação. Então, assim, esses rumores sobre o casamento dos dois tem rondado há muito tempo aí. Inclusive, tem um rumor mais específico que tem durado mais tempo, que é do Will Smith ter uma relação extraconjugal com um outro homem. A pessoa em questão, gente, é o Dwayne Martin. E os dois têm uma amizade de longa data. O Dwayne também é ator, e ele é conhecido por papéis em séries de TV como All of Us e filmes como White Man Can't Jump. E ao longo dos anos, ele e Will foram vistos juntos em diversas ocasiões, e isso chamou a atenção da mídia. Eles eram frequentemente vistos viajando juntos, e rumores sobre uma relação mais profunda começaram a surgir por volta de 2011. E, gente, esses rumores vieram muito à tona por causa de viagens que eles faziam até sem as suas esposas. E esses rumores tomaram mais corpo quando Brother Belial, que era um ex-assistente do Will Smith, veio dar uma entrevista pra Tasha K no YouTube falando mais especificamente sobre como ele flagrou os dois juntos já algumas vezes. And then I saw sexual acts that I walked in on. Who'd you walk in on? Him and Dwayne Martin. Ué, ele tá falando que ele viu, então eu acredito. Eu também. Ué, que o cara vai mentir um bagulho desse? Não, sério? É. Gente, vem de muito tempo, vem de muitos anos, desde os anos 90. E ano passado, quando houve toda essa repercussão maior, a própria Jada veio falar algumas vezes sobre a inverdade desses rumores e como eles vão processar essas pessoas. How does it feel in 2023 to still have those same rumors out about people you love, like Will and Dwayne? I know. That just came out too recently. Yeah, you know, and let me just say this. It's ridiculous and it's nonsense. And this is a person that tried a shakedown, a money shakedown that didn't work. We're going to take legal action. Because it's one thing to have your opinion about somebody versus just making up salacious, malicious stories. So that's actionable. Então, se ela tá falando que não é, então eu também acredito nela. Então, eu tô acreditando em todo mundo, tô acreditando em ninguém. E o que o outro tem que estar falando, né? Do que pra quê? Em podcast, tá ligado? Se o Will nunca revelou, por que porque alguém vai forçar o cara a sair do armário? Não existe. Não existe, velho. So we're gonna roll with that. It's not true. We gonna take care of it. What do you say to all the allegations? There's like, you know, like so many rumors. Anything you want to say? We suing. Eles sempre estão fazendo isso e tal. E vira e mexe, o casamento da Jada com o Will vira assunto polêmico. Quem se lembra do tapão que ele deu no Chris Rock no Oscars? Quem esqueceu? Name out your fucking mouth! Aí eu vou te falar. Aí eu perdi uma admiração muito grande do Will, porque isso aí foi... Ele perdeu muito controle. Absurdo. Ok? A galera aqui no Brasil, a gente ficou super do lado do Will, mas lá os estadunidenses ficaram todos contra o Will. Ele foi expulso da academia, gente. Ele não pode mais votar no Oscar ou ser indicado. Apesar dele ter ganhado nessa mesma cerimônia. Então, assim, foi uma coisa, um episódio super amargo e foi numa mesma época que a Jada Pinkett Smith tava aí promovendo o seu livro, né, o seu memoir, a sua biografia, onde ela falava sobre a época que ela e o Will Smith ficaram separados. Ela também os referia ao casamento dos dois como uma grande parceria. Sem dar especificidade se eles ainda estavam juntos ou não. Depois ela teve até que se retificar numas entrevistas. Ela falou, gente, sim, a gente continua junto. And your former husband, still husband or former husband? That's still my man. Okay. You know, yeah, still my man. Só que isso veio com gosto amargo desde que a gente descobriu que, ou pelo menos a própria Jada contou no Red Table Talk, que uma das pessoas que ela se relacionou mais fortemente nesse off-season aí do relacionamento dela com o Will, onde eles estavam separados de corpos, apesar de ainda legalmente, civilmente serem casados, é o relacionamento dela com o August Alsina. Ele é um cantor de R&B, que tem 32 anos, ou seja, da idade dos filhos do Will. E ele era muito amigo do Jaden. E o Will e a Jada também tem uma coisa, tipo o Flavor Camp do Diddy. Eles
têm uma casa muito grande, eles têm filhos da indústria, eles são como se fossem figuras paternas pra muitos jovens que estão aí começando a querer acontecer na carreira, e essas pessoas geralmente dormem na casa deles e tal, ficam lá sendo apadrinhados. É muito normal, né? Ser apadrinhado por pessoas da indústria em Hollywood. E o August Alsina era um desses pupilos, assim, que era muito próximo do Jaden, tava aí despontando na carreira musical e começou a criar uma relação de proximidade muito grande com o Will Smith e com a Jada. Só que, eventualmente, essa relação de proximidade se tornou algo maior, né? Aquilo que a Jada chama de entanglement. You and I were going through a very difficult time. Yeah. And we decided... I was done with your ass. Yeah, you kicked me to the curb. I was done with you. Yeah. Marriages have that, though. Marriages have that. Yeah, we basically, we broke up. And then what did you do, Jada? Well, you know, I think from there, you know, as time went on, I got into a different kind of entanglement with August. Se tornou meio que tipo um entrosamento a mais, essa palavra, gente, entanglement é como se fosse algo mais amarrado ali, tá ligado? Eu queria ir pra Venice Beach, na Califórnia, e comprar uma blusa com entanglement. Só pra dizer assim, entanglement é tipo assim, tá encalacrado com alguém. Você tá encalacrado. Tem um negócio ali, tá cruado no negócio. E isso virou meio que tipo uma piada interna no mundo todo, que tipo, an entanglement. Em vez de falar tipo assim, que ela tava numa relação, que ela tava transando, que ela tava mamando, que ela tava pegando, ela falou assim, eu tava encalacrada com algo. E até o Will chegou e falou assim, tava com rolinho. Encalacrada. Era a relação. Entanglement. An entanglement? Yes. Ela namorou com ele muito tempo. E na indústria, tipo, na época que eles estavam juntos mesmo, ninguém sabia. Mas ela ficava fazendo eventos com o August, ele com a mãozinha nela assim, igual casal. E a galera achando que ela tava casadaça com o Will, sendo que não tava. Depois eles até retificaram. Assim, eu não vejo problema em ela ter seguido em frente, já que eles estavam separados de corpos. Ela podia fazer o que ele quiser, sendo que foi o Will que não queria mais saber dela. Foi ele que falou. O problema que muita gente não gosta é porque o August Alsina tem idade dos filhos, era amigo do filho, e é meio que, tipo assim, fica parecendo meio que uma coisa meio grooming, assim. É, uma coisa um pouco esquisita, entendeu? Deixa a mulher se divertir, rapaz. Ela deixa o moleque se divertir também, tá todo mundo se divertindo. Você tá entendendo que sempre houveram especulações sobre coisas sobre o Will Smith e sua relação, principalmente sua relação com a Jada. Mas até então, foda-se. Gente, sinceramente, o Will Smith ninguém se importa com a sexualidade dele. Se ele é gay, se ele é hétero, se ele é bi. Problema. Ninguém se importa com a sexualidade da Jada, muito menos. Ninguém tá nem aí pra isso. Se ele não cometer nenhum crime, tá tudo certo. Estão separados de fatos. E a Jada ficou com um menino que na época tinha 23, 24 anos, ele era adulto. Então, assim, 23 anos, o moleque se divertiu pra caramba, eu te garanto. As coisas mais graves que estão sendo acusadas, que podem ligar as coisas do Diddy e afins. Agora a gente vai entrar de fato nas questões do relacionamento do Will Smith com o Diddy. Afinal de contas, eles têm uma relação? O que o Will Smith tem a ver com tudo isso que tá acontecendo? A gente tem o nome dele em algum lugar? Ou são só especulações? Vem cá que a gente vai explicar pra vocês. Segundo a CNN, gente, além de amigo próximo, além de ser amigo próximo do Diddy, o Will Smith já teria participado dos freak-offs. Não só das festas do Diddy, mas também das freak-offs. Começou a rolar, gente, até rumores de que havia um túnel debaixo da casa do Diddy que levava pra mansão Playboy, que levava pra casa do Michael Jackson, que levava pra não sei o que. Calma, galera, a CNN veio dizer que não tem nada disso, não existe nenhum túnel na casa do Diddy que leve para algum outro lugar. Vamos respirar, vamos ter calma, parcimônia nesse momento. As teorias estão fora de controle. Exato. Mas a CNN chegou a dizer que, tipo assim, sim, há rumores que existem freak-offs, ou seja, sex tapes, nessas orgias orquestradas pelo Diddy, em que o Will Smith participa, só que ele nunca foi citado em auto do processo, não, tá? Se você for lá olhar o processo que tá rolando ele agora, só tava lá, tá enjaulado, não cita o nome do Dani Will, recebendo. essa diferenciação, entendeu? Pode ser que ele possa vir a ser citado, a gente não sabe se eles vão começar a fazer realmente uma listagem de quem aparece em sex tapes, a gente não sabe, mas até o presente momento, não. Pelo bem da fofoca? Não, tem que averiguar quem tá errado nessa bagaça Quem toda. tá errado, mas se o Will Smith foi lá e ele só brincou, uai, tem que tá não listado. É crime. Ok. Por quê? Mas aí você vai expor a vida pessoal do cara. Você não pode simplesmente sair expondo a vida pessoal dos outros assim, Laura. Doido. Agora, quais são algumas das coisas que a Jago, a Wright, eu acho que dispensa comentários, né, já falou do Will? É que, sim, ela falou agora que, tipo, se a gente for pegar as freak-offs, tem muita gente envolvida, inclusive o Will. Se a gente for olhar também... Então, se tava lá, tava sendo conivente e vendo as coisas erradas, é errado junto?
Provavelmente. É errado mas junto. Tem que estar comprovar. Você não pode sair. Não pode. Que ela tem uma proximidade com todas essas pessoas que já atingiram de alguma forma a Trindade do Mal. Ela já confirmou com o Belial, que era o assistente pessoal do Will, de que o Will era sim um homem que pegava meninos e tal. E uma dessas possíveis vítimas tinha sido o próprio filho do Will Smith, o Jaden. He said a lot. He said everything but the thing that was important. That he know that Will Smith, Jaden... Não, gente, isso daqui é uma acusação. Assim, pesada não tem nem nome. Isso daqui, não dá pra você fazer uma acusação dessa, tá ligado? Cara... Essa acusação aqui, pelo amor de Deus. Gente, essas são acusações muito graves e sérias. Que não se passa de acusações. Exatamente, acusações de eu não acredito, especulação. Não sabemos, só que quando essas coisas vieram à tona, começaram a voltar. As pessoas começaram a trazer vídeos antigos do Will com o Jaden. Com o Will, tipo assim... com um comportamento que deixou a internet com um pouquinho de pé atrás, tipo assim... Desconfortável, né? Deixa, tipo assim, beijando o seu filho na boca um pouco forçadamente, né? Mostrando... Não é legal, cara. Não tá certo. Não. Eu não sou a favor de dar selinho em filho. Eu respeito quem faz, mas eu não acho legal, não gosto. Não acho. Não faço com meus filhos. Não é legal. Não é legal, mas... Não querendo... Esquisitíssimo. Jaden claramente desconfortável em todas as situações. E foram múltiplas vezes que isso aconteceu. Então a internet já ficou assim, gente, olha o jeito que o Will trata o próprio filho na frente das câmeras. E a galera também trouxe à tona de volta o fato de que o Jaden Smith, quando ele tinha 15 anos, ele queria muito se emancipar da família dele, por vários motivos. Ele acabou não levando a cabo, ele não se emancipou, tá? Isso é muito importante, porque muita gente também tá falando que o Jaden chegou a se emancipar. Isso não aconteceu. Ele realmente chegou a pedir, a Jada e o Will já falaram sobre isso, só que ele não chegou a pedir de fato na justiça a emancipação. Porque se pede lá nos Estados Unidos é diferente. Se a criança pede a emancipação, uma investigação gigantesca é feita. Pra ver por que você quer se emancipar. Eles investigam a vida dos pais todinha. Então talvez tenha tido uma pressão. Com certeza. Pra ele não se emancipar. E não às vezes por conta disso, mas nenhuma família quer ser investigada, né? Não. É natural isso. Talking this morning about you being here, that you are trying to become emancipated, is that right? See, here's the thing I need to explain. I'm not going anywhere. The thing that people don't get is everything at his house is free. So I can get anything and everything that I want at his house. So I think I'm gonna be there for 20, 30 more years. E muitas pessoas falam que ele tinha chegado a querer se emancipar pela forma como a vida dele estava se dando, a forma como os pais estavam gerenciando a vida dele, não só na carreira, mas também na vida pessoal. Porque muitas pessoas vieram com rumores que o Will e a Jada levavam o Jaden para os freak-offs. Agora a gente tem que lembrar só um aspecto cultural aqui, saindo um pouquinho disso, é que, tipo, pedir emancipação nos Estados Unidos não é essa coisa tão absurda igual a galera pensa, é mais comum do que a gente imagina, tá, gente? Às vezes as pessoas pedem emancipação pra fazer a faculdade um ano antes. Eu já ouvi falar faculdade, menor de idade. É mais comum, que aqui no Brasil a gente realmente não conhece quase ninguém emancipado, é raríssimo. É raríssimo. Então a gente fica geralmente tipo, aqui é só pra abrir empresa, né? Porque ele não quer esses pais tóxicos, uma coisa não tem nada a ver com a outra, só pra falar. Mas pode ser que seja por causa que eles são tóxicos, a gente não sabe. Estou falando que não é presumir só porque vai ter uma emancipação rolando que isso foi o que aconteceu, entendeu? E aí, é uma acusação gravíssima de você não só tá levando uma pessoa que é muito jovem, talvez até menor de idade, pra uma orgia onde pessoas vão ser molestadas sexualmente. Aí pior, tem todo o agravante de ter essa coisa incestuosa de ser um filho, né? Exatamente. Por isso que é tão grave. Tipo, eu acho que se eu sou o time de pior deles agora, eu tinha que estar, processando todo mundo que tá falando qualquer coisa. Aí, lembra quando a gente tava falando do caso da Jada com o August Alsina? Vocês lembram? Aí a gente tava falando que eles também têm uma espécie de flavor que é pra acampamento do Will da Jada, acampamento dos Smith. Eles já foram, assim, mentores de outras pessoas. Quando a gente tava cobrindo aqui a Trindade do Mal, tem uma série que fazia muito sucesso na Fox, que conta uma história bem parecida com esse império da música negra que a gente tá cobrindo aqui, que se chama Empire. Muitos de vocês falavam nos comentários, eu amava Empire, né? Uma série que era protagonizada pela Terrence Howard e a Taraji P. Henson, nos papéis de Lucius e Cookie Lyon, que é basicamente dois
dois negros muito poderosos que tomam conta aí da indústria da música, principalmente nesse lugar da música negra, mas que na verdade era um império de crimes, onde eles eram pessoas extremamente problemáticas e controversas. Todo mundo tá lembrando dessa série porque tem algumas coisas parecidas com o que a gente tá vendo agora, com toda essa história da Trindade do Mal. O Bashir Gray era um dos protagonistas dessa série. Quem se lembra? Ele fazia o Hakim, ele fazia o filho da Cookie e do Lucius, que era um rapper em ascensão aí na indústria. Ele, na vida real, também era um rapper em ascensão na indústria, que nem queria atuar, ele só queria acontecer na música mesmo. Ele acabou sendo descoberto pelos produtores do programa da Fox e falou, cara, vamos tentar fazer atuação também, quem sabe você já consegue emendar 2 carreiras aí. E ele realmente começou a explodir. Né? E todo mundo que virou muito fã de Empire começou a acompanhar a carreira dos atores que também eram músicos na vida real, perceberam que o Bashir tinha uma ligação muito grande com a família Smith. E a influência que a família Smith tinha no Bashir era basicamente de mentoria. O Will Smith acabou vendo muito talento nele, e ele era visto pra cima e pra baixo com o Bashir, porque ele se tornou uma espécie de mentor pra ele na indústria. E foi dessa forma que ele apresentou o Bashir para o Diddy. É sempre isso, a galera sempre pega alguém foda e jovem e joga eles na galera do Diddy. Exato. Todos esses homens, todos. Foi bem assim, com o Justin Bieber também. Tipo, eu fico com o meu pé atrás, porque é sempre assim, cara. É sempre padrão, assim. né? O Justin Bieber apresentou pro Diddy. Aí o Will Smith apadrinhou o Bashir e apresentou pro Diddy. Então no final ficam homens quebrados. Chegam aos 30 anos, um bando de homem lelé. Enfim. Exatamente. Então assim, aí chegou, gente, há muitos anos depois, recentemente, depois de 2020, ele abriu um processo contra o Diddy e o Will Smith alegando sabotagem pessoal e de sua carreira, e ele pediu 50 milhões de dólares de indenização nesse processo. Então assim, a gente já vê ali que tinha algo acontecendo nos bastidores que o Bashir não tava gostando nada. A própria Jaguar Wright chegou nessa última cidade. E não saiu ainda fazer esse processo? 4 anos já. Falando um pouco desse caso do Bashir. Mas é o poder que eles têm, né? Will did to him. They're trying to sue him out so he'll feel too embarrassed to file his lawsuit against Diddy for what Will and Diddy did to him. With Jaden and Justin present, that tape exists. Se essa fita existe, deve estar na mão da polícia, correto? Não sei, capaz que não. Será que eles deixaram e tudo o Bashir, assim? Depois que, tipo assim, a série foi cancelada, a carreira dele não decolou e várias coisas aconteceram. Gente, sério, a vida do menino tava no topo, fazendo assim, ó. Ele teve altercação física com a esposa, com a mãe do filho, foi preso. Ele era um menino que tava com a carreira no topo e aí ele foi se tornando uma pessoa extremamente tóxica, abusando de substâncias. Surta, hoje, né? Tipo assim, sumiu do olhar público, assim, tipo, igual ele tava no início da carreira dele. E é muito louco, porque sempre isso, são meninos que tinham tudo pra brilhar e acontecem o pior, ou eles, tipo assim, igual o Justin Bieber, que chegou a fazer muito sucesso, mas foi extremamente abusado no olhar público a vida inteira, ou então são meninos que, tipo assim, não conseguem nem ver a estrela deles brilhando. Todo mundo que orbita esse universo aí, a gente já teve várias histórias, os meninos do B2K, vários meninos que vieram falando, tipo assim, era pra gente ter isso e tudo foi tirado da gente de alguma forma misteriosa. Então, se já envolve o Will Smith e o Diddy, é complicado. Outra pessoa que também já falou acusações gravíssimas contra o Will Smith é o Orlando Brown. Sim, o Orlando Brown, pra quem cresceu aí nos anos 2000 assistindo As Visões da Raven, consegue se lembrar dessa carinha. Ele fazia o personagem que era melhor amigo da Raven na série. E ele é um cara, gente, que assim, ele era muito famoso quando ele era criança por estar em uma das maiores séries teens da Disney. Ele tava desde criancinha, tinha All-Star mesmo, né? Exatamente. E muito tempo depois, o Orlando Brown veio fazer algumas alegações muito sérias sobre o que o Will Smith teria feito com ele nessa época. This whole Will Smith shit. What are you talking about, my nigga? You raped as a kid, you bitch ass nigga. Eu acredito. As a kid and you stole my kids, nigga. E assim, alegações... You bitch ass nigga. You as a kid and you stole my kids, nigga. E assim, alegações sérias mesmo de abuso, assim, coisas realmente muito sérias. Mas as alegações do Orlando Brown, a galera fica com um pé atrás também, porque... Ele é dessa ideia, tá? A gente fez um vídeo aqui falando sobre as visões da Raven. Se vocês quiserem saber o futuro e o que aconteceu com os atores, vai lá entender os abusos que eles acabaram sofrendo. Mas o Orlando Brown, ele é um cara que ele já deu algumas alegações. Como é que é esse vídeo aqui? Lá, desce um pouquinho, desce. Desce. Aí tem a playlist. As visões da Raven, os bastidores bizarros da série do Disney Channel.
Esse eu quero ver, Laura. Eu também. Mas eu não gosto muito de fofoca. Ações controversas. Graças a Deus, meu marido é centrado. And then I gave her some. O maluco é um artista. Então a galera já fica com um pouco de pé atrás de acreditar. Ele fala que ele era filho do Michael Jackson. O que a Jaguar Wright fala. Mas é uma pessoa que foi muito prejudicada. Pra sobreviver na indústria. Exatamente. E fingindo de maluco pra sobreviver na indústria. Exatamente. It's been working for Orlando Brown. Why wouldn't it work for Whitney? To play crazy. Why wouldn't it work? The bourgeois. Orlando's brilliant. Right. Yeah. Y'all spent time with him. We did. He's highly intelligent. Yes. Imagine what it's been like to wear this character for this long. That he does is a character. Actually, the shit he does online is the best acting he does. Is he speaking truth? Of course he is. Mas assim, gente, como a Nath já disse, não tem nada no processo judicial do Diddy que inclua o Will Smith. A gente já falou que a gente fez um vídeo na segunda-feira pra poder falar mais detalhes sobre o processo em si. E vários nomes foram citados de fato, tá? Tivemos mais acusações de coisas que nós não sabíamos antes. Por exemplo, o produtor Lil Rod, que participou do último álbum do Diddy, inclusive, veio a público pra fazer diversas acusações de que ele mesmo havia sido molestado por essas pessoas e colocou o nome do Cuba Gooding Jr., o ator Cuba Gooding Jr. que fez Jerry Maguire, que fez American Crime Story do O.J. Simpson. Ele é um ator muito famoso, muito conhecido, e ele já havia sido acusado antes. Desde 2019 ele vem sofrendo várias acusações de assédios e abusos sexuais. Já confirmados. Já confirmados. Minor offenses, mas confirmados, né? Exatamente. Então assim, é uma pessoa que já vem há alguns anos sendo acusada legalmente dessas coisas e o nome dele tá de fato no processo. Então, só pra vocês terem uma ideia, igual a gente falou, não sabemos se eventualmente a gente vai ver outras pessoas no processo, só que, gente, agora, pra finalizar, sem querer colocar mais em fogueira, onde a fumaça a fogo. Então a gente tem que ficar com o pé atrás, sim. Se você tá aqui, vão defendendo esses bilionários, assim, com unhas e dentes. Gente, assim, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter parcimônia. Óbvio. Não vamos também ficar emendando um tanto de coisa, mas quando a gente começa a ver um traço de indício, assim, gente, uma pessoa tem uma foto com o Diddy não significa nada, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Calma aí com essas listas que tá circulando na internet, vocês ficam calmos. Até porque ele conhecia todo mundo e todo mundo na indústria tem que ser político. E numa festa do Diddy, não era toda a festa do Diddy que tinha um freak-off, gente. O freak-off acontecia nos submundos das coisas, da festa, só pessoas muito importantes ali pra esse esquema, essa pirâmide de sexual continuar, sabiam. Então não era todo mundo que tava lá. Então uma pessoa tem uma foto, o Lewis Hamilton tem uma foto. Calma, gente. Calma, galera. Só que ainda assim tem um core de pessoas. Exato. E tem uma galera, assim, que a gente vê um traço de coisa. Não é só que tem uma foto com tem uma relação muito próxima. E anos de rumores, teorias, fotos, coisas que a gente palavras tortas, entender muito coisas bem. esquisitas sendo faladas. É isso, entendeu? Um traço de coisas que a gente consegue montar em um vídeo aqui, de ela não é pra poder falar sem embasamento. Que as pessoas já falam uma fofoca completa. Aí a gente pode começar a colocar a nossa mãozinha e falar, isso aqui tá esquisito, vamos analisar mais profundamente, entendeu? Que é o caso, querendo ou não, do Will Smith. Então é isso, gente. O que vocês acham? Se inscreve no canal. Esse vídeo vai comentar. Eu acho que eu tô decepcionada. Tudo de sempre. Um beijo. É um dos atores, assim, que... Não, mas depois do tapa eu perdi muito a admiração. Eu gostava muito. Eu não perdia o programa do Maluco do Pedaço. Então, é decepção atrás de decepção, cara. Não sei. Eu já tinha me decepcionado com ele com o tapa. Ali foi um desequilíbrio muito grande. Enfim, até a próxima.